Só não tem a consciência tranquila quem é vingativo. Você pensa que uma pessoa vingativa dorme em paz? Você pensa que uma pessoa vingativa não tem uma sexta, um acusador que trabalha dia e noite lhe tirando a paz? Você pensa que o materialista não sofre, o machista não sofre quando faz mal à sua esposa? A consciência deles fica tudo bem? Não fica. Não é verdade? Não fica. E é isso que ele está dizendo. Só vive sem paz e com medo quem é evoluído e não tem a verdade, fecha aspas. Se Cristo, a verdade, é o Senhor da nossa consciência, vocês nunca terão medo. Estejam sempre preparados para responder. Esse texto é lindo. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que perguntar para vocês por que vocês são felizes, por que vocês têm paz, por que vocês não têm medo, ou por que vocês são diferentes. Olha que lindo o texto de Pedro. Estejam preparados para responder quando alguém indagar da felicidade de vocês, da paz de vocês. Por que eles são ansiosos, sofrem de ansiedade, depressão, síndrome do pânico? Por que eles são vingativos? Por que eles são egoístas e você não é? Por que você consegue ser assim? Por que o mundo caiu sobre você e você está bem? Por que eles vivem de conflitos e você é zero conflito? Por que essa diferença? Aí Pedro diz, você tem que estar preparado para responder isso. Ah, mas tem um porém. Aí no próximo versículo, respondam eles com respeito e amor, para não dar aquela resposta de superioridade que ofende, lembrando que todos nós até ontem éramos involuídos. Se você evoluiu, está evoluindo ou é evoluído hoje, seja altruísta, se coloca no lugar do involuído e responda isso com respeito. Aqueles que criticarem ou caluniarem vocês por ignorância, não aqueles que são mal por mal que não tem jeito, mas aqueles que criticam porque são evoluídos. Aqui tem que tomar muito cuidado. O que ele está dizendo é para aqueles que criticam ou caluniam por ignorância, involução. Respondam estes com amor, para que eles se envergonhem, porque tem chance para eles, eles vão evoluir, eles só lhe fazem mal porque não possuem evolução. Ora, quem é evoluído tem medo, e por ter medo é que é tão violento, tão vingativo, é o que ele aprendeu. Pois é melhor sofrer, olha que lindo texto, por fazer o bem do que sofrer por fazer o mal. É melhor sofrer por fazer o bem do que sofrer por fazer o mal. Assim, vocês sofrerão com a consciência tranquila. Pedro, assim como Paulo, nós vimos todas as epístolas, desde Matiarro, desde Macelerrim. Vocês viram todos os graus desses 146. Respondam para mim. Pedro não está consubstanciando tudo que Paulo falou? Vejam que eles estão em harmonia pedagógica, porque ele também está falando de paz na dextra, paz na consciência. Fala de dualidade. A sexta, como nós vimos os textos acima, e agora a dextra. Pois também o nosso Supremo Mestre sofreu pelos nossos erros, uma vez por todas, e nós vimos isso no livro aos Hebreus e Virrim, uma vez por todas, o perfeito pelos imperfeitos, para nos conduzir ao Criador. Sua matéria morreu. E aqui levanta-se a questão da trindade. Olha só que interessante, porque os trinitários jamais vão aceitar, por causa da teologia judaica cristã, apesar que o judaísmo não é trinitário, mas prestem atenção, jamais vão aceitar que a matéria morreu e o espírito também. Aí eles dizem, Deus não ressuscitou dos mortos?
Mas olha o que Pedro está dizendo. Sua matéria morreu. Porque onde é que fica a onipresença? Mas seu espírito nunca morreu. É uma coisa que todos deveriam entender, por óbvio. O espírito não morreu, só a matéria que estava ali, como nós falamos nos graus sobre Avatar. E assim por diante. Revelare. Jesus nunca desceu ao inferno. Aqui é um grandíssimo problema. O que tem de teólogo, o que tem de padre, o que tem de rabino, o que tem de pastor, que pregam, usando esse texto descontextualizado, que Jesus desceu no inferno. O que é inferno primeiro? Vocês vão ter que assistir lá os graus sobre rehologramação, que não é reencarnação, é rehologramação. É um lugar físico ou é metafísico? É uma prisão física ou metafísica? Tem algo físico? É debaixo da terra? É no centro da terra? Claro que não. Jesus nunca desceu ao inferno, nem no Hades, assim como a mentira de Lúcifer, outro grande erro. Existe a grande mentira de que Jesus pregou a todos os mortos, usando esse texto, que estavam no lugar de tormento. Isso é uma aberração. Por quê? Pensem pelo óbvio. Se falamos de Jesus, falamos de salvação. Yahshua, Shua, salvar. Como que o Salvador vai descer para dar uma chance para aqueles que morreram em 4.000 anos? De Adão, primeiro Adão, a segundo Adão, Jesus Cristo. E se ele desse mais uma chance, quem sobrou dessa prisão? E como ficam os que viveram a partir de Cristo? Ora, vocês que colaram os graus sobre Rata, Pecha e Avon, rehologramação, sabem que nós temos 3 instâncias, o delta. Então vamos lá. Se já existe rehologramação, que é a segunda instância, e a terceira instância, que é o julgamento final de todos os mortos, no reino, não é isso que Jesus veio fazer? Falar de reino, 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 reino. Aliás, Satanás, isto é, a dualidade, não é um ser, não é um dragão, é uma metáfora. O mal representa o mal, o contrário de bem. Só será preso, outra metáfora. Gente, prestem atenção, descer, subir, prender, estar preso, metáforas. Só será preso no milênio, no reino. Portanto, isso não aconteceu, isso vai acontecer. Ora, se isso vai acontecer e é a fé daqueles que acreditam no Apocalipse, no macro, e não no micro, que já se foi, como é possível que ele tenha descido ao Hades? Jesus não desceu, portanto, e não pregou para ninguém, pois se assim fosse, não existiria justiça. Cadê o Deus justo que nós ensinamos, daquele Deus que não interfere? E todos os mortos da primeira Bíblia, que chamamos Velho Testamento, estariam salvos. Não é verdade? Imaginem vocês as pessoas rangendo dentes. Não é assim que acredita um cristão evoluído? Ele acredita que lá tem dente e que se range o dente eternamente. E lá tem fogo. E queima, e queima, e queima, e queima aquele fogo material. E mesmo que seja um fogo diferente, como alguns ousam dizer, é no aspecto, na interpretação literal. Ora, sendo literal, pergunto-vos. Imagina Jesus descendo lá para essas pessoas que rangem dentes e que se queimam. Aí Jesus prega para eles. Quem ousaria dizer não? Quem ousaria rejeitar a oportunidade de sair dali? Que absurdo! E pasmem vocês, isso é pregado por todos os pastores mais renomados do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, padres. É uma aberração absurda. É o cúmulo de todas as aberrações, na verdade. Vejamos então o que realmente o texto original nos diz. Estão preparados para ver o texto original? Peguem suas Bíblias originais e vamos lá. Pedro continua. Abra os ouvidos, já que hoje não tem tela. Jesus Cristo, pega a Bíblia aí, compara. Após morrer sua matéria, é isso que Pedro está dizendo,
seu espírito, que é metafísico e não morreu, sua imatéria, foi até os espíritos dos gigantes. Está aí na tua Bíblia. Se você pegar a tua Bíblia, você vai ver que está bem claramente. Os espíritos rebeldes dos dias de Noé. Está falando aí em qualquer Bíblia, a pior tradução que for, ela mesma está dizendo para quais espíritos o Espírito de Jesus Cristo pregou, anunciou. Está aí. É para os daimons. Entenderam isso? Está aí na tua Bíblia. Mas eles pregam errado quase em todas. 99% das sinagogas cristãs, denominações, pregam errado. Mais uma coisa erradíssima. Daí a importância de eu estar aqui fazendo a Bíblia Original Codex, para ajudar as pessoas e saírem da ilusão. Vamos de novo? E Jesus Cristo, após morrer, sua matéria, sua imatéria, desmatéria, seu espírito, foi até os espíritos dos gigantes que morreram e de todos os homens maus que viveram nos dias de Noé, aqueles lá, por causa daquela dispensação que ficou faltando isso, para fechar aquela dispensação, a justiça com relação àquilo que Deus fez. Lembra? Interferiu, mulheres formosas. Isso é uma longa história. Isso aí eu só revelei nos vídeos profundíssimos antes do 145. Só quem assistir, colar os graus lá de temas específicos sobre isso, que vai entender a inseminação metafísica, celestial, artificial, como queira, de seres híbridos e tal, de Gênesis 6. É para estes. Por quê? Porque ficou faltando alguma coisa para fechar aquela dispensação, entenderam? Muito bem. Maria Angelita da Espanha, boa noite. Então vamos de novo. Jesus Cristo, após morrer sua matéria, seu espírito em matéria, foi até os espíritos dos gigantes e de todos os homens maus que viveram nos dias de Noé, os quais eram materializações do mal, seres híbridos que morreram com as águas do dilúvio. Aliás, o Criador enviou o dilúvio justamente para matá-los. Qual foi a intenção do dilúvio? Esses espíritos híbridos especiais se encontraram com o Salvador Jesus, pois estavam presos metafisicamente, não estavam em nenhum Hades, nenhum inferno, nem com fogo, nem rangendo os dentes. E hoje eles são os demônios, daimons. Mas não esses que vocês aprenderam pela teologia. Quem lembra 72 hormônios, 72 virtudes e assim afora. Os espíritos de homens mortos que materializam os desejos dos homens. Para entender isso, tem que colar os graus de quântica, de dualidade, e você vai conhecer 72 espíritos, 72 virtudes, 72 hormônios, de acordo com o teu desejo e a materialização disso. Nos dias de Noé, apenas 8 foram salvas por meio da água, que hoje é metáfora. O dilúvio é uma metáfora, uma tipologia, para o batismo espiritual de todos nós. Até Pedro, que não era tão evoluído como Paulo, está falando de batismo imaterial e não de ritual. Ele diz, de todos nós que tivemos nossa consciência lavada, isto é, a remoção de toda sujeira metafísica, e não sujeira física, que é o que pode limpar um banho ritualístico, um batismo material, mas sim uma conversão e um compromisso de uma consciência de bem. Isto é, converter, dar meia volta, dualidade, a partir de hoje, metanoia, quem lembra da expressão metanoia? De bem diante do Criador que ressuscitou dos mortos, e Jesus Cristo, a destra do Criador, isso que significa a direita de Deus. Ele é o lado direito, a destra, isto é, a justiça, o perdão, o amor até o último dia. Aquele que domina todo. Olha como é que está o último versículo aí de Kefa Aleph, capítulo 3. Como é que está aí na tua Bíblia, ou em todas as Bíblias que você quiser? Abra todas.
Como está o último versículo? Ele não está falando de domínio sobre potestades, autoridades, não é assim que as linguagens arcaicas das Bíblias escolhem? Para mistificar e dar aquela compreensão de classificações angelicais, demônios e anjos e tudo mais, como nós vemos em Efésios 6? Pois é, na verdade, somente Pedro está dizendo o seguinte: ele é o dominador, é aquele que domina todas essas classes de espíritos, de virtudes, de hormônios, as 72 possibilidades de desejo, de escolha de um homem. Domina todas as 72 classes de espíritos, do bem ou do mal. Como é o nosso cérebro dicotomizado. Tudo ele domina, é assim que diz o versículo 22. E aqui termina Kefa Aleph, capítulo 3. Amanhã, com o software profissional adquirido, nós continuaremos com Kefa Aleph, capítulos 4 e 5, e encerraremos essa carta. Ainda essa semana nós terminaremos 2 Pedro, Kefa Bet, depois Yohanan Aleph, Yohanan Bet, Yohanan Gimel, Yahudá, aí começando Apocalipse semana que vem, talvez Judas para a semana que vem. Me perdoem hoje não poderem ver os slides como vocês sempre viram, mas amanhã a gente retoma a qualidade original. Evoluíram? Viram como esse capítulo é muito importante? Eu tive que deixar ele para 1 grau só. Por quê? Questão do machismo, a questão do Hades, da pregação de Jesus Cristo, a suposta pregação aos espíritos. Que pregação foi essa? Para quais espíritos? Os dias de Noé? Como assim? Então está aqui respondido nos originais. Duas questões importantíssimas. E a principal, a essência, o substantivo, que é a harmonia, convivência, aprender, ceder, vencer seu ego, para viver em paz com as pessoas. A essência de tudo. Quem evoluiu? Quem aprendeu? Silvia Vilas Boas, que, se não me engano, é aquela querida, simpática, elegante, inteligente senhora espírita que nos assiste. Rosângela Souza, Cláudia Cristina, eu acho. Tiago Abreu, quem mais? Wellington Azevedo, Marcos Queiroz, o Alexandre de Aguiar. Vocês sabem quando que esse trabalho ficará pronto? No mês de maio, no último final de semana, nos 7 anos da filosofia Ex-Organics and Sophie, em São Paulo. Avenida Paulista, um trabalho de caridade do maior que vocês já viram em São Paulo, com médicos, enfermeiros, de graça, você que é cabeleireiro, você que é costureira, você que é enfermeira, todos nós juntos em barracas, doação de alimentos, roupa, e também fazendo esse trabalho de contraposição ao sistema ali em São Paulo. Muito boa noite a todos vocês. Eu me despeço aqui com câmera nova, mas sem programa, sem slide, mas eu acho que deu para vocês entenderem bem, ainda mais depois que vocês tiverem em mãos a Codex. Um abraço, meu caro professor Jairo, meu caro professor Rodrigo, que sempre humildes estão aqui aprendendo e ensinando. Marcos Toda, Maria Helena, que muito tem nos ajudado, Adilson Ribeiro, Marluza, que bom te ver, José Bornioto. Espero todos vocês aqui na Pousada X. Nós tivemos muitas visitas até ontem. Hoje a Karine foi a última a ir embora de esteio com sua filha Nayeli. Ontem tivemos aqui Daniel e sua esposa Sara, sua filha Bruna de São Carlos, oeste de Santa Catarina. Passaram tantos por aqui desde o dia 7 de dezembro. Agora é a hora de trabalhar e terminar a Bíblia e depois, aí sim, quando eu terminar a Bíblia, enfim, depois de 1 ano, fazendo ela todo dia, grau a grau, capítulo a capítulo, nós podemos ir para o que realmente importa. Boa noite a vocês. Tem um casal que está aqui comigo, de hóspedes, vocês não estão vendo eles, mas eles estão aqui. Estão só me vendo ali, quietinhos. Que são de qual estado mesmo? Pará. Santarém, Pará, viu? Estão aqui na Pousada X. Boa noite.